Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma gravação aqui de 20, 25 minutos, bem breve, para revisar um conteúdo que vimos em uma das primeiras aulas, que foi conectivos da língua portuguesa, conjunções principalmente. E vamos revisar aqui com questões de 2024. Questões então recentes da banca Selecom, que é uma das bancas que mais está realizando concursos aqui na área da educação, em Mato Grosso e em outras regiões também do Brasil. E o que a Selecom pede pra gente, na maioria das questões de conectivos, é que a gente identifique qual que é o valor semântico do conectivo. Qual que é o sentido dele? Como eu posso classificar esse conectivo? Vamos partir para as questões para entender um pouco melhor. Na questão número 5 de uma prova aqui de Conselho Regional, mas quanto mais esforço cada tarefa exige, mais seu cérebro terá de ligar com informações concorrentes. Então temos duas orações, né? A oração exigir, ligar. Então tenho duas orações sendo ligadas aqui pela conjunção quanto mais uma coisa, mais outra. Então quanto mais esforço a tarefa exige, mais o meu cérebro precisa ligar com informações. Então são coisas que acontecem aqui de forma diretamente proporcional. Uma coisa vai acontecendo, vai gerando esforço essa tarefa, e meu cérebro vai ter que ligar com informações de forma assim concomitante, né? É uma relação então de proporcionalidade. Quanto mais uma coisa acontece, mais a outra acontece. No sentido que está diretamente proporcional, mas poderia ser também inversamente proporcional. Então, quanto mais uma coisa acontece, menos outra. Ou quanto menos uma, mais outra. E assim por diante. Aí temos também a proporção que, a medida que, ao passo que são outros conectivos aqui proporcionais. Por isso eu sempre trago aqui uma tabelinha ao lado para que vocês possam consultar. E quanto mais vezes vocês consultam, releem essa tabela, eu sempre recomendo que façam isso. Mais vai ficar automático a resposta e mais certeza você vai ter do gabarito. De acordo, aqui uma questão de número 8. De acordo com especialistas, não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. É de uma mesma prova isso aqui, hein, pessoal? É a questão 5 e 8 de uma mesma prova. Não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, a menos que consigamos fazer uma delas sem pensar muito. Então, com a questão do nosso cérebro, né, ele não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A menos que uma delas a gente não consiga fazer sem pensar muito, né? Esse a menos que vai trazer que sentido? Bom, eu crio aqui uma exceção, né? Uma condição. A menos que eu consiga fazer uma coisa sem pensar muito, meu cérebro não vai ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. É uma ilusão pensar que eu consigo assistir essa aula, prestar atenção em cada conceito que eu estou dando, ao mesmo tempo que eu presto atenção no celular e converso com uma pessoa no WhatsApp, por exemplo. Não tem como fazer essas duas coisas bem feitas. O que você faz é alternar entre uma e outra, né? Então, a menos que, será que eu consigo substituir por mas, que é a adversidade, a adversativa? Não, né? Quando, que é temporal? Nada a ver. Apesar de, que é concessiva? Não. Mas como eu mesmo falei, né? Traz um sentido de condição, de exceto, de exceção, né? Exceto que consigamos fazer uma delas, né? Exceto isso, a gente não consegue. Então, eu posso substituir aqui pelo exceto se conseguirmos fazer uma delas sem pensar muito. Seria nosso gabarito letra A, que traz a nossa resposta aí de uma conjunção que mantém o mesmo sentido. Um conectivo que mantém esse mesmo sentido de a menos que. Então, as questões não apresentam muita dificuldade, não. As questões de conjunção é só a gente realmente saber que o embora, por exemplo, é a principal conjunção concessiva. Se a gente vem aqui na tabelinha das concessivas aqui, embora, aparece em primeiro lugar. Aí vem o conquanto, que já é um pouco mais incomum, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, malgrado. Então, toda vez que eu releio essa tabelinha,
eu acabo me especializando um pouco mais para resolver essas questões. Embora então vimos que é concessivo, que é concessão. O professor você nem leu a questão. Tá, bora que respeita a questão e lê. Em havia motivo para preocupação e cuidados, embora não tenha certeza de que o próprio Macron estava ciente da gravidade dos casos. O termo destacado indica o valor de concessão. Isso mesmo. Sempre importante ler, vai que tem uma pegadinha, né? Mas de tanto fazer questões, eu sei que o modelo de questões da Silecon é esse e ela não muda, né? Por isso é importante a gente basear nosso estudo principalmente em resolução de questões, que é o meu carro-chefe, né? Há ainda 1.058 óbitos em investigação, segundo o painel do Ministério da Saúde, ó, questões 6 e 10 de um mesmo concurso também. Sobre a dengue, né? Sobre essa questão da saúde. No contexto de uso, a palavra destacada veicula o sentido de esse segundo painel do Ministério da Saúde, em referência a esse painel, né, que já foi dito anteriormente, o que existe no mundo, uma questão aqui que o que eu estou dizendo agora está em conformidade com o que o Ministério da Saúde já disse, que o Ministério da Saúde tem um painel lá de casos da dengue com o número de óbitos, e o que eu estou falando agora, esse 1058 óbitos, está em conformidade com o que está no painel do Ministério da Saúde. Então a relação aqui é de conformidade, que é segundo, que é conforme, que é de acordo com. Qualquer vez que eu uso de acordo com, segundo o painel, como está dito no painel, né? E todas essas frases estão destacando aí uma questão de conformidade. Mas professor, segundo não é um quantidade, número? Primeiro, segundo, terceiro, aí tem que tomar cuidado. Esse segundo só vai ser número quando indicar a ordem. Então, segundo lugar, primeiro lugar. Aqui não é a ordem, segundo o painel. Não é dois painéis, não. É um painel. E de acordo com esse painel, segundo esse painel, consoante. É caminho conectivo utilizar consoante esse painel. Então, em conformidade com o que está escrito lá no painel, né? Oitavo. Ou então, a geração anterior teria sido formada por homens fracos, já que deram ensejo aos tempos difíceis que fizeram fortes seus descendentes. A conjunção descacada indica a noção de esse já que descacado aqui, já que deram ensejo aos tempos difíceis, por que deram ensejo aos tempos difíceis? Pelo motivo de darem ensejo a esses tempos difíceis. Toda essa relação aqui é de causa, ó. Porque, por quanto, visto que, uma vez que, ó, o já que aqui, ó. Já que, pois que. Então a ideia é de causa. Pelo motivo, esse é o motivo de que deram ensejo aos tempos difíceis. Essa geração anterior queria ser formada por homens fracos. E esse é o motivo. Por quê? Porque deram ensejo aos tempos difíceis. Então, já que aqui, causal. Mas, professor, tem uma ideia de tempo, não é? O que ele está falando não é de relações temporais, no sentido de uma geração anterior, uma posterior. Aí tem que tomar cuidado. A gente sempre confunde na hora da prova por extrapolar o que está pedindo a questão. A questão sublinhou o quê? Já que. E pediu o quê? Que a gente classifique essa conjunção. Ela não quer saber o que você pensa do parágrafo, o que você interpreta dele, nada disso. Ela quer que você diga que já que é causa, pronto. Não importa se o que está sendo dito é sobre gerações de tempo e tal, nada. Não confunda as coisas, né? Vamos ser diretos, porque é isso que a Selecom pede da gente. Quinta questão. Em as mulheres pretas ou pardas gastam 1,6 horas a mais por semana nessas tarefas do que as brancas. Já entre os homens, não houve distinção significativa nesse recorte. Esse já entre os homens vai trazer uma ideia de quê?
Professor, parece que existe uma disparidade aqui entre a hora gasta por mulheres, né, e por homens. E esse já está começando uma oração que vai trazer uma ideia de diferença, essa diferença que existe. Sim, e essa diferença, esse contraste, essa oposição de ideias entre os homens e as mulheres vai trazer uma ideia de contraste. Esse já entre os homens vai trazer uma ideia de contraste. 4. Enquanto a pesquisadora de pós-doutorado Valentina Rossi, da Universidade College Cork, na Irlanda, estudava um fóssil que há muito tempo acreditava ser um exemplar de 280 milhões de anos de uma espécie de réptil até então desconhecido, um Deus muito grande. Ele só pegou esse enquanto aqui pra gente classificar. Ela notou algo estranho na pele do animal. Então, quando foi que ela notou algo estranho? Quando ela estava pesquisando lá, enquanto a pesquisadora tal estudava um fóssil. Enquanto ela estudava esse fóssil, ela notou algo estranho. Então, a relação aqui de tempo. No momento em que ela estudava, no tempo em que ela estudava esse fóssil, ela notou algo estranho. Então, toda vez que consigo colocar a palavra momento no tempo, indica já uma ideia temporal. Mas é só um enquanto que cresce a ideia temporal? Não. Depois que ela pesquisou, antes de pesquisar, enquanto pesquisava, enfim, são várias palavras que indicam tempo, vários conectivos que indicam tempo. Professor, esse visco que você falou agora há pouco, me lembrei dele. Parece que ele é causa, né? Isso mesmo. Ó, visco que, porque, porquanto, visco que, uma vez que, causal. Mas vamos ler a questão, né? Vamos. Eles consideravam a descoberta importante. Por quê essa descoberta é importante? Eu agora vou mostrar a causa. Visto que o animal teria vivido em um momento em que muitas espécies de répteis não eram conhecidas. Então, a mesma prova, né, a questão 4 e 7 aqui, é, sobre essa espécie de animal, né, do fóssil, que eles consideraram a descoberta importante. Por quê? Por causa de. Por causa de quê? Por causa de que o animal era vivido, né? O animal teria vivido em um momento em que muitas espécies de répteis não eram conhecidas. Então, visto que causa. 10. Em a virada do ano é uma época propícia para quê? Para qual finalidade? Para revisar metas e repensar atitudes. Para começar o ano com uma relação mais saudável com as redes sociais, com a finalidade de começar o ano mais saudável, a psicóloga dá algumas dicas. Por que ela dá essa dica? Com qual finalidade ela dá essa dica? Com a finalidade de começar o ano com a relação mais saudável. Então, o para, muitas das vezes, na maioria das vezes, quem tiver o para, enquanto conectivo, ele vai ser uma relação de finalidade. Aí aqui é gabarito finalidade e finalidade. Para, eu posso substituir pelo quê? Com fim de, com um objetivo de, com fins a, com fico de. São várias aqui, bora ver na tabelinha a questão de finalidade aqui. Vamos ver se tem conformativas, concessivas, comparativas. Ela ficou omissa aqui, né? Mas com fim de. Aqui, ó. Finais. A fim de que, para que, confico de também tem. Confico de é chique. Vou colocar aqui pra vocês. Com o fico de. Que seria com objetivo de, né? Com fim a. Enfim, são várias formas de falar sobre uma finalidade. E o para é uma delas. Embora a gente acabou de ver em várias outras questões que embora vai trazer uma relação de concessão. É a principal concessiva, que é aqui do lado, ó. Concessiva embora, já começa
a concessiva com embora, porque é a maior representante desse grupo de concessivas. Então não tem como errar. Embora a Selecom cobre muitas vezes a concessiva e muita gente erre, vocês não precisam errar. Vocês que vendo esse vídeo vão acertar com certeza. Então, embora viva mais de 70 anos, já não é uma questão aqui difícil pra gente. E assim termina a nossa revisão. Foi uma revisão breve, que eu trouxe as questões que caíram esse ano, de 2024, sobre esse tema. Até o momento que eu gravei esse vídeo, outras provas foram feitas pela Selecom, então vai ter outras questões que são bem recentes, que a gente pode revisar no futuro. Mas a ideia é sempre a gente pegar essas questões que já estamos vendo, que já estamos estudando em nosso curso, e refazê-las, porque se repetem, vocês viram. Vocês estudaram comigo as questões anteriores, é a mesma praticamente que as questões de agora, não mudou. Só muda o texto, mas a forma de cobrar é a mesma. E vimos que por questões, por prova, né, caem umas 2 ou 3 questões de conectivos às vezes. Até nesse exemplar que a gente está estudando agora, tem 2 ou 3 exemplos aqui de 2 questões que caem numa mesma prova sobre um mesmo assunto, né? Então é um assunto sério de ser estudado, apesar de parecer simples, e é simples. Devemos dedicar um pouco a reler a tabelinha, refazer essas questões, e podem contar comigo em qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema. Agradeço e até a próxima oportunidade.